Muito boa tarde, Imperatriz, região Tocantina, coisa boa, muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Estamos de volta em mais uma semana, graças a Deus, a todos vocês, assim, uma boa tarde a todos vocês. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência, viu? Pra gente é um prazer enorme ter você aqui no nosso Agora Imperatriz. E nós agradecemos a você que acompanha aí o 19.1, canal 19.1. E obrigado a você também que nos acompanha aí nas outras plataformas digitais. Estamos aqui nesse site tvmeionorte.com para o Brasil e o mundo todo. Compartilha este site aqui e aí as pessoas vão estar vendo as notícias da nossa cidade, as entrevistas, a nossa região e aquilo que de alguma forma afeta aqui o nosso povo, a nossa gente. E você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil e do mundo, tá? E muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você também que nos acompanha através do Instagram. O Instagram também é o nosso meio, onde a gente chega até você o dia inteiro com notícias e informações no @tvmeionorteitz. Segue a gente lá, tá bom? Também eu quero agradecer a você que está conosco aí acompanhando e depois revendo os programas. Você pode rever o programa de hoje através do YouTube, tá aí, ó. YouTube está aí para você, o programa de hoje, os demais programas, entrevistas, as matérias, você pode rever no TV Meio Norte Imperatriz. Vai lá e você pode estar conosco também no YouTube. Olha, o nosso Zap também aí o dia inteiro para você, nossa produção está recebendo de vocês as sugestões de matérias, de pautas, as situações dos nossos bairros, das cidades aqui vizinha, você pode sugerir através desse 982264955, tá bom? Tem alguma matéria hoje aí, Denis Lopes, que sugestão de bairro? Amanhã tem. Amanhã já tem duas matérias amanhã, que é sugestão que vocês vão dando, a gente vai lá, a equipe vai e vai conferir de pertinho, tá bom? Então tá aí, a todos vocês o nosso carinho, muito obrigado. Trabalhar, né, Denis Lopes? Bora lá. Olha, 2 jovens foram executados dentro de uma residência no bairro Ouro Verde e foram encontrados na manhã desta segunda-feira. A polícia informou que o homicídio aconteceu por volta das 3h30 da madrugada desta segunda-feira, quando 2 homens encapuzados em uma moto, eles arrombaram aí a porta da casa e efetuaram disparos em direção às vítimas que estavam dormindo. Os jovens foram identificados como Rogério Alves e Pedro Vinícius. Ainda segundo a polícia, entre as vítimas está o conhecido Olho de Gato, autor do homicídio do policial militar, que foi morto aí numa loja de produtos eletrônicos. Isso aconteceu em 2019, foi chocante, né? O PM, o Anderson Ferreira, que levou um tiro na cabeça ao tentar evitar o assalto. E hoje, a gente já amanheceu com essa notícia de que os dois, que um deles estava aí e um deles era justamente autor daquele homicídio, daquele assassinato, né? Aí esse pessoal, eles não vão muito longe, né? A maioria desses não passa aí de 25, 26, 27, 28 anos, né? Acabam sendo executados, ou num confronto, porque eles peitam a polícia atirando, ou no confronto com a polícia, ou entre eles mesmos acabam se matando, né? Aí, ó, uma turma jovem aí que poderia, se tivesse se encaminhado para uma vida honesta, de trabalho, de dedicação aí à sua família, teria toda uma vida pela frente, e aí, ceifados aí, e não vai muito longe, né? Os números de acidentes de trânsito na Avenida Pedro Neiva de Santana, Imperatriz, sempre está aí, ó, num aumento de números, registros de acidentes nessa rodovia. Aliás, é um dos principais motivos aí, a gente tem sempre cobrado isso do Estado, retiraram os radares e não recolocaram, né? E também, claro, aí sem radar, sem policiamento, o que acontece? Acontece justamente o que a gente vem mostrando aqui regularmente, infelizmente, imprudência de motoristas que abusam da alta velocidade. E daqui a pouco nós vamos mostrar uma reportagem completa aí sobre o assunto e uma entrevista aqui no nosso estúdio com o secretário municipal de trânsito, Leandro Braga, que nos fala sobre essa situação e outras no trânsito de Imperatriz.
Na tarde desse sábado, uma colisão frontal entre 3 veículos deixou uma pessoa morta. Isso aconteceu na BR-010, entre Porto Franco e Estreito. Olha a situação do veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente que aconteceu no quilômetro 142 da Rodovia Federal envolveu aí um carro de passeio e 2 caminhões. Com a colisão, o condutor do carro de passeio morreu na hora. A equipe da PRF ainda não concluiu a perícia do acidente, porém, uma das causas consideradas é a ingestão de álcool pela vítima. Também foi registrado no sábado um acidente entre 2 carros que deixou aí uma pessoa morta, e esse aconteceu lá na BR-222, município de Açailândia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas que trafegavam no sentido Açailândia-Buriticupu perderam o controle do veículo saindo da pista. Os carros colidiram em uma área de vegetação, levando um dos condutores aí ao óbito. É lamentável, né? A gente vê aí essa situação acontecendo aqui na nossa região. Muitas vezes, claro, imperícia, imprudência, que são muitas as... É difícil ter uma falha de motor, né? Geralmente é a falha humana, que acaba levando pessoas à morte, pessoas aos hospitais, e infelizmente o trauma muito grande aí para as famílias. Olha só, um diretor de escola fala sobre um possível atentado na instituição, numa escola, Antônio Silva de Coroatá. Essa notícia aqui repercutiu no Maranhão, que é um atentado a uma escola pública, e no interior do Maranhão, Coroatá, depois que um estudante de 17 anos foi encontrado dentro da escola com explosivos, rapaz. Além dos explosivos, faca, revólver, ou seja, parece que ia para uma guerra, né? E não para a escola. O diretor da unidade de ensino se manifestou sobre o caso. Põe aí na tela para a gente. O fato aconteceu na noite desta quinta-feira aqui na cidade de Coroatá e todos ainda estão perplexos. Tudo aconteceu nessa escola, a Trizidala 3. Um aluno de 17 anos veio para o colégio armado com um punhal e dentro da mochila dele acabaram encontrando explosivo. A direção da escola disse que nos últimos dias ele vinha falando para os colegas que iria matar todo mundo. A direção ficou de olho no aluno. Na noite desta quinta, ele entrou no banheiro. Quando saiu, já foi armado e com os explosivos na mochila. Mas ele acabou sendo contido pelos vigilantes da escola. O diretor, Fábio, falou com o Coroatá na TV de como tudo aconteceu. Pouco antes do ato da matrícula, ou no ato da matrícula, no processo de transferência, uma diretora já tinha me alertado, né, sobre as coisas que ele falava já na outra escola. Então a gente já ficou em alerta, eu já acionei minha equipe e a gente já ficou monitorando esse caso desde o começo, já acionamos psicólogo e tudo mais. A informação dá conta de que poucos dias ele esqueceu um caderno aqui na escola e esse caderno surpreendeu vocês, o que estava escrito nele? Sim, uma funcionária do turno matutino encontrou o caderno e repassou para mim. E ao folheá-lo eu vi informações nazistas, de suicídio, né, de massacres em escolas, ele exaltando pessoas que entraram em escolas americanas e fizeram esse massacre. Ele tinha isso como um objetivo de vida dele. E aí, a partir desse momento, eu movimentei minha equipe de vigilantes, coordenação, a gente ficou sempre alerta, né. Nós chegamos a chamar ele, conversar com ele, ele sempre foi muito claro em relação às intenções dele. A gente ofereceu ajuda psiquiátrica, psicológica, ele se negou, né? E a gente ficou tentando, mas a gente ficou sempre alerta. E graças a Deus o vigilante evitou o pior. Na noite desta quinta-feira, como foi o comportamento dele quando ele chegou na escola desde o princípio? Como foi que a direção descobriu que ontem ele estava planejando fazer tudo isso? Ontem ele já tem um comportamento um pouco diferente dos outros, estranho, e ontem estava mais ainda, ele estava mais tenso. Então isso já foi motivo para a gente ficar mais na cola dele. Isso já foi motivo da gente ficar mais na cola dele, né? E o que estranhou foi que na hora do lanche, ele não foi lanchar e já estava com a mochila nas costas.
E aí, quando ele entra no banheiro, fecha a porta, o vigilante rapidamente vai lá, quebra a porta, né? Ele estava com um punhal, tentou acertar ele, mas não conseguiu, e o vigilante, com um tapa, um soco, derruba ele no chão, imobiliza, e a gente aciona a polícia. Aí o delegado apareceu para intervir com sua equipe. Ainda na entrevista, o diretor da escola disse que, como já sabia que ele tinha problemas psicológicos e que já vem enfrentando essa espécie de depressão, a escola ofereceu um tratamento psicológico, mas que ele rejeitou. O senhor procurou a família desse estudante, né, professor? Sim, imediatamente, quando nós encontramos as provas, né, eu procurei imediatamente a família, né. A mãe veio aqui até a escola, a CEMED ofereceu todo o apoio com a psicóloga conversou com a mãe dele, nós marcamos também uma consulta com ele, só que ele quis executar o plano antes disso. Ele deixou claro para a gente que não queria a ajuda de ninguém, né? Algumas coisas ele omitia para a mãe, como a questão das armas, das bombas caseiras. Ele chegou a relatar aqui para a gente, né? Então, ele sempre foi muito aberto em relação às intenções dele, mas isso fez que a gente ficasse muito alerta em relação a isso. A gente ofereceu toda a ajuda para ele, psicólogo, psiquiatra, e a gente estava todo nesse processo de tentar ajudar ele, mas ele não queria. Não estava tomando os medicamentos, ele já teve atendimento no município com psiquiatra, mas não estava tomando medicamento, fazendo tratamento, nem fazendo mais acompanhamento, porque não queria. Depois que o menor foi detido pelos vigilantes da escola, a polícia militar foi acionada. E chegaram aqui na escola em 4 viaturas. Minutos depois, já na delegacia, o secretário de Educação do município de Coroatá, Eldo de Melo Viana, gravou um vídeo exaltando a atitude dos profissionais da escola. Aí, portanto, né, sem sombra de dúvidas, precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, sem dúvida alguma. Né? E parabéns aí, né, ao vigilante e aos demais aí que conseguiram evitar uma possível tragédia dentro da escola. Porque o tanto de armamento, de bomba, de explosivo, a revólver, você viu muitas munições, faca, ou seja, se de repente começa a fazer aí um estrago enorme, né? Lamentável. Bom, daqui a pouquinho a gente volta e a gente conversa com o Leandro Braga, secretário municipal de trânsito aqui na nossa cidade de Imperatriz. Vamos falar um pouco a respeito do trânsito na nossa cidade. Aliás, um trânsito que fica cada vez mais pesado por ser Imperatriz um polo, inclusive, de trânsito. Segura, a gente volta já já. Trânsito de Imperatriz, esse é a conversa que a gente tem agora com o Leandro Braga, que é o secretário municipal de Trânsito e Transporte na nossa cidade. Leandro, é um prazer muito grande recebê-lo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, é um prazer imenso estar aqui no programa, para a gente poder bater um papo, esclarecer sobre trânsito, né, passar algumas informações para a sociedade. Muito bem. Bom, Leandro, a gente vive numa cidade onde nós temos aí, sempre arredonda um pouquinho, arredonda aí para cima, 300 mil moradores na cidade de Imperatriz, uma população de cerca de 300 mil. Mas só que nós temos uma circulação aqui de quase 2 milhões de pessoas circulando na cidade de Imperatriz. Isso torna a cidade de Imperatriz uma cidade com um trânsito cada vez mais pesado. De que forma a Secretaria de Trânsito tem pensado todo esse movimento na cidade de Imperatriz que só cresce? Primeiramente, a gente tentou estruturar a Secretaria de Trânsito para que ela pudesse ter competência, vamos dizer assim, para poder gerir o trânsito. Não que a gestão anterior não tinha, mas, por exemplo, algumas medidas que a gente fez que está melhorando, que a gente está conseguindo evoluir para que a gente consiga ter um trânsito seguro. A gente intensificou nessa questão da engenharia. A gente contratou logo no início um engenheiro de trânsito, montamos uma equipe de engenharia. E essa equipe de engenharia está para estudar, né, a questão de melhorias para o trânsito, mudanças de via, locais onde precisa de uma sinalização mais efetiva para poder diminuir acidente de trânsito. Então, a gente investiu nessa engenharia. E também uma equipe de estatística,
Como é que eu vou saber que eu preciso melhorar em um determinado ponto se eu não tenho uma equipe de estatística? Tanto de acidente de trânsito, por que que ali tem um acidente de trânsito? Eu tenho uma equipe chamada Grupo Tático de Trânsito. Quando eles vão no local em um acidente, eles já identificam por que que teve aquele acidente. Tem um outro acidente no mesmo local. Não, espera aí. Aqui está acontecendo por quê? Falta de sinalização. Já passa para a equipe de engenharia, eles vão estudar e a gente consegue fazer as mudanças necessárias. Então, a gente se estruturou, continuamos nos estruturando para que a gente possa evoluir assim como o trânsito vem evoluindo aqui em Imperatriz. Realmente é um trânsito pesado, a gente não compara com a quantidade de veículos que tem na cidade, que está em média 155 mil veículos, mas a gente coloca lá para 300 mil veículos na cidade. Então, assim a gente consegue pensar, né, num patamar maior o trânsito de Imperatriz. Uma das coisas também que a gente percebe é que, além da questão de sinalização, uma educação para o trânsito, porque quando a gente fala em trânsito, a gente não está falando de veículos, a gente está falando de gente que estão nos veículos, né, nos carros, nas motos. E uma coisa também que a gente percebe na cidade de Imperatriz é que todos nós somos pedestres. Você desceu do carro, você é pedestre, né? Você desceu da moto, é pedestre. Como é que tem sido justamente essa educação? De que forma vocês têm pensado, não somente em fazer uma estrutura de engenharia que é necessário e todas de estatísticas, mas também de educação da própria população, de que tem moto, de que tem carro. Aí a gente convive com a realidade de algumas carroças ainda na cidade, é bem pouco, vai diminuindo, mas e caminhões, porque estamos perto de uma BR, né, bem próxima, mas a educação mesmo para o trânsito. Primeiro a gente entende trânsito, para que a gente tenha êxito no trânsito, a gente entende que ele tem um tripé, que é educação, sinalização e fiscalização. Nenhum é melhor que o outro, ao contrário, todos estão no mesmo nível. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter o trânsito que a gente sempre sonhou, que é um trânsito seguro. Então, o que a gente precisou melhorar? Principalmente a questão da educação. A gente montou uma equipe, ampliou a equipe de educação para o trânsito. Essa equipe ela vem evoluindo a cada dia, vem evoluindo a cada ano. Para você ter uma noção, hoje a gente consegue abranger um número maior de palestras, de blitz educativas, mas não só isso. A gente já vai ampliar, a gente já vai entrar para uma escola de trânsito, né? A princípio, uma parceria com a CEMED, a gente vai adentrar em uma escola, né, como modelo, e futuramente o objetivo, como o Código de Trânsito mesmo prevê, é uma escola de trânsito. Então, a equipe de educação, né, liderada pela dona Terezinha, ela vem evoluindo a cada dia. A gente tem hoje agente de trânsito mirim, a gente tem palestra todos os dias, tanto nas escolas, claro que deu uma amenizada na pandemia, mas a gente não deixou de trabalhar e a gente fazia blitz todos os dias. A gente observa até uma melhora. Eu vou dar um exemplo ali, aquela faixa de pedestre ali na marginal da BR, ali em frente ao shopping, principalmente ali perto da Fiat. Ali o pessoal, eles sempre estão fazendo aquele trabalho de educação no trânsito lá e hoje eles nem precisam estar mais no local. Quando a pessoa coloca o pé na faixa, os veículos já estão parando. Então a gente já está vendo uma mudança significativa, né, por causa desse trabalho de educação. Só que ainda é pouco. A gente vai ampliar mais ainda. A gente vai vir esse ano e o próximo ano, né, com algumas palestras, alguns projetos mais audaciosos mesmo, para que a gente consiga impactar. Até porque esse trabalho que vocês têm realizado, e é um trabalho excelente de educação para o trânsito nas escolas, mas nas escolas a gente sabe que é uma educação para um futuro mais distante. Apesar que a criança cobra do pai e da mãe, isso mas é uma coisa para educar para as crianças. Mas aquele que já está no dia a dia, no seu trânsito, né, independente da criança que influencia, eu também sinto falta, ou no rádio, ou na televisão, ou mesmo aí nas redes sociais, de uma educação maior mesmo para educar. Essa questão é uma questão simples, de a pessoa colocar o pé na faixa e dar um tempinho para a pessoa passar, né? Ou seja, se não chamar atenção para isso, eu creio que fica faltando. Esse é um dos nossos projetos que eu falei que a gente vai ser mais agressivo, mais audacioso nos próximos meses e anos, né? Que é adentrar a rádio, né, a televisão, porque o trabalho do dia a dia na rua já está sendo feito, nas mídias sociais também já está sendo feito. Então a gente vai ampliar isso com a televisão, com rádio, porque também ele vai nos ajudar a
pegar um número maior de condutores, né? A impactar Isso. um número maior de condutores. A gente entende que a educação para adulto tem que ser impactante. Né? Você geralmente observa, você fica imaginando um acidente de trânsito. Né? Você passou ali no local de acidente de trânsito e você, poderia ter acontecido comigo. Então, aquilo dali te impactou, aquilo dali faz com que você tenha você vai dirigir de uma forma mais cuidadosa. Eu vou contar um pouquinho rapidinho como eu fui agente de trânsito por 6 anos em São Luís, né? E eu nunca me esqueço de um acidente de trânsito que teve com 2 motos em frente a um terminal de integração lá na Beira-Mar. E aquele acidente de trânsito, aquela ocorrência que eu fui, ele fez com que eu mudasse a forma de eu andar de moto, pilotar moto, né? Conduzir uma moto. Então, eu já tive moto 1000 cilindradas, já tive moto, né, grande, porém, mesmo tendo com essa potência toda, mas eu nunca me esqueci daquele acidente de trânsito. Então, a gente usa isso também para o nosso trabalho de educação. Por exemplo, tem alguns períodos que a gente coloca os carros danificados no meio da via. É impactante, né? É impactante, muita gente reclama, mas aquilo dali faz com que a pessoa pense. Então, o nosso trabalho de educação para o trânsito, ele está evoluindo a cada dia. A gente vai tanto pela educação infantil, porque esse trabalho de educação infantil, ele não é só para o futuro, mas como você falou aqui, mas as crianças já puxam a orelha dos pais. Entendeu? Eu lembro que o meu filho puxava direto a orelha, não minha, né? Porque eu sempre tive cautela, quem me conhece sabe, mas do motorista que trabalhava para mim. Então ele puxava a orelha, não pode parar aqui, que aqui é proibido estacionar. Então as crianças entendem, elas puxam a orelha dos pais, então ela também é um reforço para o nosso trabalho de educação. Passa a ser um vigilante, né? Um vigilante. Vigilante do trânsito. A questão das mudanças de vias, de que forma vocês têm feito isso? E isso tem ajudado? As pessoas têm reclamado, têm aplaudido as mudanças? Como é que tem sido? As nossas mudanças, elas são feitas através de estudo. Claro que para iniciar um estudo, ou é uma denúncia no Disque Trânsito, ou é um local que tem muito acidente de trânsito, o grupo tático de trânsito observa, ou a própria sociedade, moradores, eles mandam um ofício, eles me abordam na rua, então algum agente de trânsito, e eles dão suas sugestões. Né? Essas sugestões elas são analisadas pela equipe técnica nossa de sinalização, de engenharia, e sempre que é possível a gente faz as mudanças. Uma mudança agora recente foi que a gente fez ali na João Lisboa, daquele lado aqui da Vila Lobão. Pois não. A gente fez uma mudança ali, a gente colocou o sentido marginal, né, Vila Lobão, ali bairro, para marginal da BR, bairro centro, e a gente colocou só um sentido, lá era duplo sentido. E para quê? Para que a gente pudesse melhorar a saída. O pessoal que vem de João Lisboa, ele só tem ali a Dogival, ali do lado do mix, né, do Mateus. Então, ele só tinha ali, muitas das vezes ali congestionava. Então, fizemos uma rotatória depois do elevado, né, então os veículos que saem da João Lisboa, eles já saem em cima da rotatória e assim eles vão ter acesso ao centro da cidade. Então, tudo isso é pensado, tudo isso é estudado. A JK, como é que está? A JK, ali, com relação aquela entrada da JK, ela é complicada porque ali, primeiro que ali é competência federal, né? Então, mas a gente apresentou alguns projetos para o DENIT e a gente acredita que ainda esse ano, se o DENIT autorizar, a gente tem uma solução para aquele local. Muita gente me pede para colocar semáforo, mas lá não dá. Teria que fazer uma alça, tirar o veículo da faixa central para que ele espere o semáforo abrir para ele poder entrar na JK. Então, a nossa ideia ali é uma rotatória. Todo o trabalho onde você pega uma BR, uma marginal, DENIT tem que ser parceria com o DENIT. Tem que ter parceria com o DENIT, né? A gente esperar a autorização deles. Na verdade, quem está tomando a frente disso até é a Cinfra, né? Mas porque a gente trabalha em parceria com a Cinfra, então a Cinfra sempre... Cinfra e minha equipe de engenharia faz aquelas mudanças. Por exemplo, aquela rotatória na Pedro Neiva. Foi a Cinfra, né, com a Secretaria de Trânsito que fizeram aquele estudo. E a gente colocou muito, no início criticaram muita gente e hoje vê que ele deixou um trânsito melhor, mais seguro, fluindo bem. Daqui a pouquinho a gente vai estar até mostrando um pouco da Pedro Neiva, a situação de lá agora, que é uma situação de acidente. Mas uma pergunta também, Leandro, a gente sabe que toda essa questão de trânsito, você falou de Cinfra, como é que tem sido, já é difícil um trânsito de Imperatriz.
mas agora tem se tornado mais difícil ainda com a situação das ruas, né? Muito buraco, a chuvarada aí desde setembro, e eu creio que o trabalho de vocês dobrado. Como é que vocês têm feito para gerenciar esse trânsito com as ruas e avenidas que nós estamos tendo? Primeiro, a gente, por trabalhar em conjunto com a Cinfra, a gente identifica também as ruas que estão numa situação mais crítica, que passa o transporte público, né, essas principais ruas, e a gente sempre está informando a Cinfra, né, de qual o local que a gente entende que é prioridade para poder tapar os buracos, né? E muito dessas ruas é tapado os buracos, porém a chuva forte, né, depois de um tempo, novamente, né, surge um buraco ali. A gente acredita e sabe que essa situação vai passar agora, quando as chuvas vão começar a diminuir. Acredito que em 45, 90 dias a gente já vai voltar ter um trânsito, né, com uma fluidez normal, um trânsito bem seguro. Às vezes eu sinto falta nos momentos de rush na nossa cidade, né, em alguns pontos, a falta dos agentes de trânsito. Os agentes de trânsito estão nesses locais, naqueles momentos críticos? Estão. Eu vou dar até um local, né, mas são vários locais, mas ali próximo da Ponte do Cacau, ali, atravessando para o pessoal que quer ir para a Vilinha, eles estão ali, estão próximo também ali do aeroporto, para ajudar o pessoal que chega na cidade e quer adentrar ali para Ceará. Então eles estão em diversos pontos, né? Além disso, eles estão em alguns cruzamentos, o cruzamento, por exemplo, João Lisboa com a Paraíba e outros, eles sempre estão no local. A questão é que a demanda é muito grande. Ainda o monitoramento tem ajudado? O monitoramento tem ajudado. Eletrônico? Vou dar um exemplo aqui, ali na entrada da Dogival, ali no viaduto. O monitoramento, ele sempre identifica quando inicia-se um congestionamento, ele já manda a equipe de motos para o local, por chegar mais fácil, e ali já vão começando a fazer as intervenções. O monitoramento ajuda muito com relação a controlar o trânsito. Muito bem. Olha, o número de acidentes de trânsito na Avenida Pedro Neiva de Santana, aqui na nossa cidade de Imperatriz, tem aumentado, né? E os registros são grandes aí. Um dos principais motivos seria, a gente observa que a retirada dos radares tem aumentado a velocidade e, portanto, a imprudência tem provocado, assim, acidentes, né? Motoristas que abusam da alta velocidade, e a gente já tem uma matéria aí, a gente vai acompanhar juntos, Leandro, e a gente vai falar sobre a Pedro Neiva de Santana. Põe na tela. A Avenida Pedro Neiva de Santana se tornou uma das principais vias de Imperatriz. Com 9 quilômetros de extensão, ela liga Imperatriz a João Lisboa e outros municípios e bairros. Com muitos bares, restaurantes e casas de show, a avenida recebe muitos visitantes que vêm até de outras cidades. Mas assim como o aumento no número de estabelecimentos no local, também tem crescido os índices de acidentes. Em 2021, o aumento das ocorrências de trânsito na Pedro Neiva foi de 28,2% em relação a 2020. A situação piorou com a retirada dos radares. Quem passa pelo local todos os dias percebe que o trânsito está mais violento. Depois que tirou a sinalização de controle de velocidade, aumentou um pouco, né? Até porque muitas pessoas não respeitam. Então, para reduzir, seria bom que se botasse os pardais de novo, controle de velocidade. Porque depois que tirou isso aí, ficou um pouco mais complicado, né? Então, quando havia os radar, tinha diminuído muito o índice de acidente. Aí, com a tirada do radar, voltou novamente. Então, é fundamental o radar nessa via, entendeu? Apesar dos altos índices de acidentes, para que sejam implantados novamente radares de fiscalização eletrônica, é necessária uma autorização do Estado. Como aqui na Avenida Pedro Neiva de Santana é uma rodovia estadual, e nós dependemos de uma autorização do Estado para que seja implantado novamente esses radares de velocidade, né, que vai controlar a velocidade dos veículos. Quando tinha esses radares, há pouco mais aí de um ano, há quase 2 anos que foram retirados, e também ainda não nos autorizou a Secretaria de Trânsito a fazer essa colocação em todo o percurso aí do urbano aí da Avenida Pedro Neiva de Santana. Só em janeiro e fevereiro deste ano, o SAMU registrou 16 acidentes na Avenida Pedro Neiva de Santana. No último domingo, aqui nessa rotatória, um jovem perdeu a vida em um acidente envolvendo uma motocicleta. A vítima foi identificada como Rafael Cunha Silva e, de acordo com informações de testemunhas, ele pilotava a moto sozinho quando perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio da rotatória e foi arremessado ao chão. Rafael foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.
Esta é a segunda morte registrada este ano na Pedro Neiva de Santana. Além da questão da falta de radares eletrônicos, outros fatores contribuem com o aumento de acidentes por lá. Os nossos levantamentos aí, a nossa estatística, ela diz que o principal ponto aí do aumento de número de acidentes é o quesito aqui em relação à Avenida Pedro Neiva de Santana é velocidade. Então é visível, qualquer pessoa que estiver observando aqui as velocidades dos veículos, eles vão ver que são veículos em alta velocidade, principalmente motocicletas, né? A outra situação também é muitos condutores conduzindo sem possuir CNH. Os nossos patrulheiros viários estão fazendo a fiscalização em toda a cidade e também na Avenida Pedro Neiva de Santana e constatamos aí vários condutores conduzindo veículos sem possuir CNH. O outro quesito é equipamento obrigatório. Equipamento obrigatório também nos veículos, as pessoas têm que ter um cuidado. Para uma possível direção defensiva, esse veículo vinha responder o ato do condutor. Com equipamento obrigatório ineficiente, freio, pneus, faróis, isso aí são requisitos que vêm causando acidente dentro da cidade de Imperatriz. Além das 2 mortes este ano, a Avenida Pedro Neiva de Santana registrou nos meses de janeiro e fevereiro 11 acidentes em que as vítimas tiveram lesões corporais. O levantamento do mês de março ainda não foi divulgado pelo SAMU e nem pela Secretaria Municipal de Trânsito. Tá aí, né? Pedro Neiva de Santana. Como é que tem sido essa situação? A gente sabe que é de responsabilidade do governo do estado, é um MA, mas é um perímetro urbano de intenso peso de trânsito ali, visto que dá vazão para outros municípios. Como é que tem sido essa conversa município e estado? Isso, já foi solicitado pela Secretaria de Trânsito, né, um convênio com a MOB, que é uma agência do estado, para a implantação, né, dos radares pela CETRAN. A gente tem, até se a gente quiser colocar, a gente coloca em todos os locais lá, coloca nesses locais que já foram retirados, e assim a gente vai a gente vai conseguir controlar essa velocidade, não vai acabar com os acidentes, mas vai diminuir consideravelmente o número de acidentes. Porém, a gente teve a negativa, né, do próprio governo, pela Agência de Mobilidade Urbana. O que a gente conseguiu foi o convênio com o DETRAN, para que a gente possa fazer a fiscalização com os agentes de trânsito na Pedro Neiva de Santana. E é isso que eles estão fazendo, eles fazem a fiscalização, a gente faz algumas blitz, a gente faz algumas abordagens. No local onde tem acidente, a gente vai no local, porque hoje tem um convênio com o DETRAN. Porém, o convênio com a Agência de Mobilidade Urbana do Estado a gente ainda não tem. Isso está dificultando, isso está fazendo com que tenha esses acidentes. A gente tem certeza que com os radares vai diminuir consideravelmente o número de acidentes. Então, se o Estado tiver pensar um pouco com relação a essas vítimas e deixar essa questão política de lado, a gente vai sim conseguir salvar muitas vidas ali na Pedro Neiva de Santana. É porque a gente está falando de política pública, né? Então não é de política partidária, então estamos vendo pessoas morrerem ali, a gente está cobrando isso constantemente. Os deputados, tem algum deputado tentando fazer essa ponte aí? Ou... Não tem um não. Nós cobramos também dos deputados isso, né? O que tem é o Ministério Público. O Ministério Público já me pediu informação, semana passada, retrasada mesmo, tem um promotor aqui que me pediu informação com relação a isso, e ele já afirmou que vai fazer o que a lei determina, o que ele pode fazer para que a gente consiga esse convênio, porque ele mesmo observa, o próprio MP, que ali é um local crítico e tem que ter, pode ser instalado pela prefeitura, pode ser instalado pelo estado, mas tem que colocar os radares para diminuir esse número de acidentes. O que a gente cobra justamente aqui é justamente isso, ou o estado está sobre aí os cuidados do estado, ou ele faz o que precisa ser feito, ou faz um convênio com a prefeitura que está querendo fazer. O que não pode ficar é como está. Esperamos aí que o governador, né, atual agora, que o Brandão possa estar olhando para essa situação aqui, bem como os nossos deputados que estão aqui vendo isso todo o tempo e passando por ali quase todo sempre, né, também. E ali a gente tem esse ponte, né? Hoje a gente tem um ponte, à noite ali o trânsito fica pesado. Ali é mais movimentado que a Beira-Rio hoje. Muito mais movimentado, ou seja, toda essa questão de bares, né, de lanchonetes, de restaurantes, estão todos ali agora na Pedro Neiva de Santana. Então, isso exige uma maior fiscalização e um aparelhamento de radares e de coisas do tipo.
Então a gente cobra isso e esperamos que agora aí com o Brandão a gente possa ter isso, né? E a prefeitura está disposta, está pronta. Está pronta, temos radares suficientes para colocar ali. Inclusive, a gente, quando fez a solicitação para o governo do estado, a gente já deixou, né, reservado, caso o governo autorizasse, a gente ia implantar. Muito. Então a gente dá tempo e dá para colocar sim. Muito bem. Leandro, eu quero agradecer sua presença e participação aqui conosco para a gente bater esse papo e estar esclarecendo aos moradores de Imperatriz e de todo o nosso redor aqui, que usa as nossas ruas e avenidas e que precisam de uma maior fluidez nos nossos trânsitos através aí, do trabalho da Cinfra, da CAEMA, né, governo do estado, município e trânsito, com quem a gente conversou aqui agora, o nosso secretário de Trânsito e Transporte de Imperatriz. Leandro, muito obrigado, viu? Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para esclarecer algo determinado assim pelo trânsito, pelo transporte também. A gente está aqui, a pasta é trânsito e transporte. Isso. Então, estou aqui à disposição sempre que precisar. É só chamar que a gente vem aqui, esclarece, né, mostra tanto os pontos positivos quanto os pontos negativos. E assim a gente vai construindo uma melhoria. Eu vou só aproveitar um minutinho. Eu fui semana passada numa cidade lá no Paraná, Maringá. E a gente viu a evolução. Eu conversei lá por coincidência com um vereador na cidade e ele me contou como foi a evolução do trânsito na cidade. Então, Imperatriz está nesses primeiros passos. Então, eu tenho certeza que futuramente a gente vai ter um trânsito igual Maringá, igual Curitiba, igual outras cidades do Brasil, né, que são modelos de trânsito organizado. Muito obrigado, esperamos que isso possa ser agilizado e a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigado a você também que está conosco aqui, mas continue com a gente, porque daqui a pouquinho a gente volta, tem mais notícias e informações para você. Segura, esse é o seu Agora Imperatriz, que volta já já. Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado a você, ligadíssimo conosco na 19.1. Esse é o canal da informação. Aliás, a gente começa bem cedinho, né, com o Roma aí, Ronda Policial. E depois você tem aí o programa de esporte, você tem aqui as notícias, depois você tem aí a reprise de Ronda. E no finalzinho da tarde, começo da noite, você também tem mais notícias e informações aqui. É assim que a gente deixa você muito bem informado. Quer ficar bem informado? 19.1 ou @tvmeionorte.com, por onde também a gente está transmitindo ao vivaço para você, tá bom? Então, muito obrigado aí pelo carinho da audiência de todos vocês. Greve dos servidores do INSS segue aqui na cidade de Imperatriz. Todo atendimento presencial está suspenso. Veja mais informações com a repórter Fabi. Fabi, conta pra gente. Olá, muito boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. É exatamente isso, o INSS aqui de Imperatriz também aderiu ao movimento grevista e já suspendeu os atendimentos ao público. Os servidores do INSS reivindicam reajuste salarial de quase 20% e cobram a realização de concurso público para suprir o déficit de pessoal e melhoria das condições de trabalho nas unidades da Previdência Social. Para tentar minimizar aí os impactos da paralisação, o Ministério do Trabalho e Previdência recomenda que os contribuintes da seguradora pública que deixarem de ser atendidos devido à greve dos servidores usem o aplicativo Meu INSS para remarcar os procedimentos agendados. E nessa segunda-feira, aqui na frente do INSS de Imperatriz, algumas pessoas que vieram tentar atendimento vão voltar para casa, pois não sabiam da greve. Eu converso agora com o Ronaldo Santana, ele que veio acompanhar os avós do filho dele. Eles vieram fazer uma perícia médica aqui? A gente fazia uma perícia médica de Barra do Corda, que fica a 400 quilômetros daqui. Mais ou menos, média de 420 quilômetros daqui, isso é exatamente a distância. Bem longe, eles não estavam sabendo da greve? Exatamente, não estava sabendo, gastaram o dinheiro do bolso com viagem, vão ter que remarcar, voltar de novo. E eu acho isso injusto, essa greve, por conta de aumento de salário, que eu sei que a faxineira do INSS, ela ganha em média entre 4 salários mínimos a 5. Ok, muito obrigada, Ronaldo. Além do Ronaldo, que está aqui com os avós, também algumas outras pessoas que vieram tentar atendimento nessa segunda-feira e não sabiam da greve vão voltar para casa.
Nesse momento, a orientação da Previdência Social é que o público entre em contato com o canal de atendimento do INSS pelo número 135. Aquelas pessoas que tinham perícias para fazer vão remarcar por conta da paralisação. Com essas informações, eu volto com você. Aí, olha, você vê aí a importância da divulgação de situações como essa, por exemplo. Tá? A informação. A gente viu aí que esse senhor aí veio de Barra do Corda, né, Denis? Barra do Corda. Aí chega aqui, porta fechada. Né? Então é por isso que é importante, por isso que a gente faz desse canal e faz do nosso programa um canal informativo. Na medida do possível, a gente vai formando todo convidado que a gente traz aqui, a gente diz, olha, se tiver alguma informação que for necessário que o público saiba, por favor, sinta-se à vontade, nós estamos aqui para usar esse meio para a gente comunicar, né, as pessoas que estão em casa e no trabalho, em qualquer lugar. 982264955 também. De repente você tem até alguma dúvida sobre alguma coisa, manda para a gente aqui, para a nossa produção, 982264955. Denis Lopes está sempre nesse contato, nesse zap, e aí vai ajudando você. Ou de repente, se a sua dúvida for a dúvida de muita gente, e assim a produção entender, vai atrás para que a gente possa estar informando. Olha, veio de Barra do Corda para ser atendido aqui. Imagina, uma viagem dessa, chega aqui, portas fechadas. Difícil. As cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale continuam sofrendo com os transtornos causados pelas fortes chuvas naquela região. Veja na reportagem da TV Meio Norte de Pedreiras, na tela. Estamos aqui na cidade de Trizidela do Vale, bem no centro, uma das principais ruas da cidade. Hoje, 2 de abril, sábado, e a cidade toda se encontra praticamente submersa pelas águas do Rio Mearim, que cada dia vai se elevando o seu nível e botando as famílias para ir para abrigo. Hoje, a quantidade de famílias aqui em Trizidela do Vale ultrapassa as 283 famílias que tiveram que sair de suas residências por conta das águas que o Rio Mearim vem colocando em toda a cidade. Tendo em vista que Trizidela do Vale é localizada em uma área muito baixa, então quando os lagos enchem, joga para a rua e as famílias são as maiores prejudicadas com a quantidade de água. A Defesa Civil, né, já comunicou que nas próximas semanas terá muita água ainda para vir aqui para toda essa região do Médio Mearim. E as famílias a qual ainda não saíram, né, estão saindo por conta das fortes chuvas e de muita água que está vindo e que tem aqui em toda a cidade de Trizidela do Vale. E a nossa TV Meio Norte está fazendo toda essa cobertura para você ficar bem informado. Então tudo que acontece em Pedreiras, Trizidela do Vale e em todo o Mearim sobre as cheias de 2022 a gente está cobrindo e fazendo esse papel, levando para a nossa comunidade e para toda a região que precisa estar informado do que está acontecendo em nossa região. Olha, a gente está agora em outro ponto aqui na cidade de Pedreiras, no bairro Matador. A rotina de alguns moradores aqui do bairro Matador com enchente mudou por completamente. Várias pessoas aqui do bairro já estão desabrigadas em abrigos públicos. Outras pessoas tiveram que estar na casa de parentes para fugir da enchente que a cada dia sobe mais aqui na cidade de Pedreiras. Aqui a rua do bairro Matador, a famosa rua aqui da cidade de Pedreiras, Rua da Golada, eternizada aí na voz de João do Vale, na canção Pisa na Flor, está completamente inundada. Lá ao fundo a gente consegue observar alguns moradores tomando banho, algumas pessoas aqui estão nas portas das casas tomando banho. Essa, portanto, é a realidade hoje, sábado, 2 de abril, aqui na cidade de Pedreiras, o bairro Matador continua submerso com a enchente do Rio Mearim. Aqui no bairro Matador também tem uma escola. As aulas dessa escola também estão paradas, porque a escola fica aqui no ponto de alagamento. Lá na frente, não dá para a gente mostrar aqui, mas tem uma escola aqui do bairro Matador, municipal, também não tem aula por conta da enchente. John Medeiros para a TV Meio Norte. Estamos aqui na divisa entre Pedreiras e Trizidela do Vale, no Rio Mearim, mostrando toda a situação que se encontra as duas cidades. As mesmas vêm passando por uma situação delicada e as famílias que moram às margens do Rio Mearim
vem sofrendo toda essa situação com as águas. O Rio Mearim hoje se encontra mais de 9 metros acima do seu nível e já colocou mais de 500 famílias para abrigo e algumas estão em alojamento. E a nossa TV Meio Norte, aqui Pedreiras, está fazendo toda essa cobertura, levando para você essa informação e essa situação delicada que se encontra tanto a cidade de Pedreiras como a Trizidela do Vale e o Rio Mearim, que corta não só aqui, mas a cidade de São Luís Gonzaga, Bacabal e todos estão passando por essa situação delicada que é as cheias 2022 do Rio Mearim. Obrigado pelas informações aí dos nossos colegas lá de Pedreiras, né? Ali do Vale do Mearim. E que situação, hein? Agora, olha, o risco dessas crianças, mesmo quando acontece, em qualquer lugar, seja lá em qualquer lugar, né? Papai, mamãe, não deixar as crianças brincar assim na água, porque mergulha, engole a água, né? Além de problemas na pele, porque aí você tem aí contato com, né, com o xixi do rato, né, e coisas, e você de repente vai contrair uma alergia, uma doença, uma desinteria. Aliás, por conta de água, os maiores problemas que nós temos de internação de crianças no nosso Brasil, né, com problemas na barriga, muitas vezes vem da água. Isso da água que a gente toma em casa. Agora você imagina de um mergulho desse daí, né? Então, deixa não, papai. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, emitiu um alerta de chuvas intensas com grau de potencial perigo para as próximas horas no Maranhão. O aviso abrange o oeste, leste, norte e centro maranhense. Segundo o INMET, durante esse período podem ocorrer chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora e de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos entre 60 e 100 km por hora. Isso significa que há riscos de cortes de energia elétrica também, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Em caso de rajadas de ventos, não se abrigue embaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não estacione veículos, viu gente, próximos aí a torres de transmissão, placas de propaganda, muito cuidado. Se possível, desligue aparelhos elétricos e de modo geral, né? E a previsão para esta segunda-feira, aqui em Imperatriz, a nossa cidade, é de tempo nublado, com pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima na madrugada foi de 24 graus, a máxima nesta tarde, como agora, por exemplo, está aí por volta de 31 graus. Tá certo? Então, tá aí para você essas informações para que nós ainda não estamos isentos aí dessas chuvaradas, né? Nós tivemos ontem aqui na cidade de Imperatriz, desde as primeiras horas da manhã, de ontem, domingo, nós tivemos aí na parte da manhã, quando já estava terminando aí a parte da manhã, por volta de umas 11 horas, nós tivemos assim está acontecendo, né, Denis, uma chuva de vento rápida, mas que assusta, a gente pensa que não vai parar e para logo, né? Depois forma de novo mais uma chuvarada e aí a gente sabe que não estamos livres de chuvas e às vezes uma chuva rápida dessa, se for com vento, faz um estrago tremendo. Então, vamos ficar precavidos. Começa amanhã, em Imperatriz, a campanha de vacinação contra o sarampo e a influenza. A repórter Fabi Irene tem mais detalhes para a gente. Fabi, conta. Olá, muito boa tarde para você, boa tarde também para quem nos acompanha. Começa hoje no país a campanha contra o sarampo e a influenza, aqui em Imperatriz, a partir de amanhã. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Sormani Branco, ela que é coordenadora da Atenção Básica. Sormani, obrigada mais uma vez por receber a nossa equipe. A partir de amanhã, então, as 39 UBSs vão receber as doses de vacina. Sim, a partir de amanhã, né, nós vamos iniciar aí a campanha contra o sarampo e contra a influenza, né, a vacina da gripe. Né? O primeiro grupo, agora, contra o sarampo, será os trabalhadores da saúde, né? Então, todos os trabalhadores da saúde procurem a unidade mais próxima para tomar a sua vacina. E a influenza, né, serão o grupo prioritário, idosos a partir de 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde, nesse primeiro momento. Então, nós vamos estar ofertando aí nas 39 UBS, né? Então, você que é trabalhador, que é idoso acima de 60 anos, a vacina da gripe, né? A partir de amanhã em todas as unidades. E sarampo, nessa primeira etapa, somente os trabalhadores da saúde.
E aí, posteriormente, logo após todos imunizados da saúde, os demais públicos. Como é que está a situação do sarampo aqui em Imperatriz? Já tem um bom tempo que não há registro, né? Sim, não, nós não temos casos de sarampo, né? E essa campanha aí, o Ministério, ele está lançando justamente para promover aí, né, a prevenção mesmo, tá? Contra o sarampo e a influenza, que todos os anos nós temos a campanha contra a vacina da gripe. Sormani, lembrando que isso não interfere em nada o calendário vacinal contra a Covid-19. Sim, não interfere. Nós vamos continuar vacinando nas UBS que nós estamos ofertando, né, a Covid. O único diferencial da campanha do sarampo e da vacina contra H1N1 será que vai acontecer em todas as unidades. E a da Covid são em algumas unidades. Imperatriz ainda está na fase da segunda dose de reforço ou chamada quarta dose? Sim, ainda estamos, né? Continua ainda essa semana, 80 anos ou mais, nós estamos seguindo a nota técnica do Ministério. E como é que tem sido, Sormani, até agora essa procura? Muita gente já foi imunizado aqui na cidade? Já. A procura está bem acessível mesmo. A gente está vendo, nós estamos realmente obtendo êxito nessa vacina, né? E eu quero fazer um apelo, você que tem 80 anos ou mais, que procure os pontos, né, de vacinação que se encontram hoje nas unidades básicas de saúde, onde nós estamos ofertando a vacina. Mais alguma informação que você acha interessante passar? É só mesmo fazer o apelo, né? Também quero fazer aqui um apelo em relação à vacinação das crianças, né, que os pais continuem levando aí seus filhos, né, os responsáveis, para tomar a vacina, principalmente, eu gosto de falar isso porque é muito importante, principalmente o retorno às aulas, né? Nós estamos aí com essa campanha também dentro das escolas. Essa semana a gente vai estar anunciando também qual será a nova escola do município na sexta-feira que vamos vacinar. Inclusive, a nossa equipe tem acompanhado esse calendário também nas escolas e a ideia é seguir toda semana em uma unidade de ensino. Sim, toda semana, toda sexta-feira nós estaremos em uma escola. Vamos alcançar todas as escolas do município. Tá ok, muito obrigada pela entrevista. Conversei, portanto, com a Sormani Branco, coordenadora da Atenção Básica. Com essas informações eu volto com você. Muito bem, então tá aí, né? A atualização das vacinas é de suma importância, tá aí começando essa questão de sarampo. Vamos controlar. Sarampo era algo que estava erradicado, né? Isso por conta muitas vezes de a gente deixar de lado, deixar de mão, né? Como se diz, voltou aí, nós tivemos aí um problema seríssimo. Agora vamos estar toda essa situação aí contra essa doença, né? O sarampo e outras tantas. Graças a Deus que nós temos aí, na nossa cidade de Imperatriz, nós temos vacinas suficientes, né? Para essas e outras demandas, tá? Aliás, se você ainda não se vacinou, você não teve completou a sua vacina aí contra a Covid, faça isso. Principalmente agora, quando nós estamos liberados aí para facultativo usar máscaras ou não. Então, é importante que você esteja prevenido, que você esteja aí atento aí a essa questão de vacinação, certinho? E aí, Denis Lopes? Tá no ponto? Hoje é o dia o quê, Denis Lopes? Mundial contra o abandono de animais. Contra o abandono de animais. E maus tratos. Olha aí, olha, é interessante que hoje de manhã, olha, eu estava passando, não me lembro do nome dessa, é aquela rua ali do Sunset Boulevard, né? Não me lembro do nome dela. Estava passando, parei o carro e registrei isso aí. Gente, isso aí é na rua, debaixo de uma árvore, olha que coisa mais linda, né? Fizeram ali puseram umas casinhas, olha lá. E olha ali, um que está no abrigo de animais aí, ó. Aí, um dos que foram abrigados ali na rua, e que coisa maravilhosa a gente vê o carinho de algumas pessoas. Tem ali, eu vejo no bairro Jussara também, tem um senhor e uma senhora que todo dia passa e põe ração para os gatos e traz água, pega água, inclusive já pegaram água lá em casa e olha, é para os gatinhos que estão aqui na rua, tal, que trata também desse... Olha, isso daí, ó, é um local na rua onde tem essas casinhas para abrigar os animaizinhos que não tem para onde ir. Olha lá, tá vendo? Coisinha de água, de ração também, e é isso aí, né? Que coisa boa. E olha, abandono de animal é crime, tem até a lei federal ali.
É isso, né? Denis, dá uma passadinha por lá, né? E vê se o pessoal, né? Lá tem uma câmera dizendo que talvez seja até os vizinhos ali que fizeram esse abrigo na rua. Que coisa boa. Acabou, Denis Lopes? Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Na sequência, você tem aí reprise do Ronda Policial. E às 15:45, você tem aí o JM, aí mais notícias. Você tem o MN, né? Mais notícias para você. 15:06 agora tá, né? Novo horário aí, Ronaldo. Ronaldo, grande abraço, bom trabalho, né, nessa parte da tarde. E aqui, algumas coisas que você viu agora, você, se não viu, vai poder ver lá. E todas as coisas que estão acontecendo nessa parte da tarde, você vê lá junto com o Ronaldo. Beleza? Gente, até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz. Até lá.